A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Tabernáculo Sagrado, mais um estudo aqui conjunto com os irmãos. E aqui, irmãos, nós vamos começar a estudar esse diagrama aqui, uma meditação que eu estava tendo e vou compartilhar com os irmãos, né? Nós vamos começar aqui lendo a partir de Lucas capítulo 4, vamos ver a relação aqui com Isaías 61, né? Inclusive o texto que Jesus lê aqui no capítulo 4, quando ele se declara Messias dentro de uma sinagoga em Nazaré, é exatamente esse texto de Isaías 61, né? Então nós vamos ler Lucas 4, Isaías 61. Isaías 61 também vai nos levar para o Salmos 2, onde nós vamos ver aqui também algumas coisas muito interessantes, né? Que vai estar correlacionando com a promessa que é feita lá à igreja de Tiatira, uma das 7 igrejas lá no Apocalipse, né? Nós vamos ver essa relação de Cristo sendo herdeiro dessa promessa e nós sendo co-herdeiros aqui em Cristo, né? Nós herdamos com Cristo em Cristo. Ele conquista por nós e nós passamos a herdar através dele, porque o herdeiro é Cristo, né? Tudo isso aqui, irmãos, vai estar ligado aqui com Levítico 25. Levítico 25 vai estar falando do jubileu e aqui no jubileu vai ligar com o dia da expiação. Sabemos que a expiação é a 6ª festa do fluxo de 7 festas, né? Sendo antecedida aqui por trombetas, né? Então vamos ter trombetas, expiação e tabernáculos, que aponta para bodas do Cordeiro. Essas 3 festas aqui são o plano de fundo do Apocalipse, né? E tem alguns outros textos aqui embaixo que nós também vamos falar ao decorrer do estudo, né? Mas vamos começar aqui a partir de Lucas 4, né? Capítulo 4, do versículo 16 ao 21. Então, Lucas 4 aqui, irmãos, assim que Jesus é batizado, né? Ele é levado ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele é tentado por Satanás. Voltando para Nazaré, o Senhor Jesus entra em uma sinagoga, e é onde esse texto aqui começa. Diz assim, ó: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E isso aqui agora, irmãos, que está escrito aqui, a gente está vendo aqui, tá vendo? O versículo 18 é exatamente o que a gente vai ler daqui a pouquinho lá em Isaías capítulo 61. E diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, aqui fala da unção, também nós vamos ver em relação a isso, para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação, isso aqui também é muito importante, aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, isso aqui é muito importante. Versículo 19, apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui vai estar se referindo ao reino de Cristo que será estabelecido na terra, né? Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou-lhes a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Por que ele disse isso, irmãos? Porque ele ali estava se declarando Messias, Cristo, ungido, né? Porque essa é a missão dele, né? O verbo que estava com Deus e era Deus, esse verbo se fez carne e habitou entre nós, para se cumprir o propósito de Deus já antes dito lá na lei e nos profetas. Amém? Então acabamos de ler aqui, irmãos, Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 21, e nós vamos agora aqui para Isaías 61, versículo de 1 a 4, ungido do Senhor, né? O Messias. Então vamos lá, Isaías capítulo 61, e vai dizer assim, ó, isso aqui o Senhor Jesus leu lá em Lucas 4, e vai dizer assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aqui está falando do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor Deus, né, me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Muito importante que está falando de libertação. Isso aqui
vai ligar com o jubileu, que nós vamos ler em Levítico 25 também, ó. Então nós vamos falar da unção, tá vendo? Tá aqui, e dessa libertação aqui, né? Seguindo o texto: e pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui é o reino de Cristo. Vamos botar até um destaque aqui, né? E o dia da vingança do nosso Deus. Esse aqui é a ira do Senhor que vai sobrecair sobre os ímpios. A consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de se chamarem carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Aí ele vai estar falando do estabelecimento do seu reino e o que vai acontecer, né? Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amém, irmãos? Então nós vimos até aqui, irmãos, Jesus se declarando Messias aqui numa sinagoga em Nazaré, em Lucas 4, do versículo 16 ao 21. Vimos o que ele leu aqui, estava escrito em Isaías 61, do 1 ao 4, né? Porque o profeta Isaías já havia profetizado a esse respeito. O que Isaías profetizou aqui dava testemunho do Senhor, aqui em Lucas 4, e ele estava testificando aqui, o Senhor testificando em Lucas 4, o que Isaías disse em Isaías 61. Nós vamos agora ver a relação, irmãos, como nós lemos lá sobre a unção, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, né? Então nós vamos ver essa unção aqui no Salmos 2, ó. O reino do ungido de Deus. Eu coloquei até aqui no diagrama, ó, versículo 6, versículo 7 e versículo 8, para nós observarmos com muita atenção. Então vamos lá. E diz assim, a epígrafe é o reinado do ungido de Deus. Salmos capítulo 2, e vai dizer assim, ó: por que se enfurecem os gentios? Sabemos que os gentios é o termo dado a todo aquele que não faz parte do povo de Deus. Então ele diz, todos aqueles que não fazem parte do povo de Deus, esses se enfurecem, né? Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. Por quê, irmãos? A terra tomada de iniquidade, tomada de pecado, isso de uma forma generalizada, iniquidade tal que sobem ali aos céus, afrontando o Senhor, né? E contra o seu ungido. Ungido aqui, Cristo, né? Quando fala ungido aqui, o termo é Machia. Machia é o Messias, ungido, o Cristo, né? Dizendo assim, ó: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, nós vemos essa ira aqui também lá no texto de Isaías, né? A seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Agora olha aqui a unção, irmãos, no versículo 6, ó. Isso aqui é Deus, né? Eu, porém, constituí o meu rei. Então, Deus, o Pai, falando ali com o Filho, ungiu o Filho ali, né? O Espírito Santo, né? Sobre o Filho, constituindo o Filho rei. Então, nós vemos aqui o Pai, o Filho, o Espírito e o Filho sendo constituído com essa unção aqui, rei, sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és, tá vendo? O Senhor, aqui o Pai, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Então aqui está dizendo que o filho, ó, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Lembra da promessa? Ali que Deus fez a Abraão, né, da terra por herança, e lá em Gálatas 3,16 Paulo repete isso, que a promessa foi feita a Abraão, né, e ao seu descendente. Não diz descendentes como se falando de muitos ou de um povo, estava falando de um só, que é Cristo. Então as promessas residem em Cristo, né?
E está falando aqui que dará as nações por herança, é o pai falando para o filho, e as extremidades da terra por possessão. Versículo 9, isso aqui é muito importante também, ó. Com vara de ferro as regerá, quer dizer que o Senhor vai reger as nações com vara de ferro, e as despedaçarás, quase que não sai, né? Como um vaso de oleiro. Isso aqui é muito importante. E nós vemos aqui, irmãos, Salmos 2 ligado com Apocalipse 2:6. E nós vamos lá agora em Apocalipse 2:6, que vai estar dizendo. Então, irmãos, aqui em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 26, nós vamos ler aqui a promessa que Deus faz à igreja de Tiatira. Antes é importante, irmãos, a gente voltar um pouquinho aqui para entendermos que essas 7 igrejas, elas na verdade representam a plenitude da igreja de Cristo, que é uma única igreja. Aqui no final, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o Senhor vai dizer assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então isso aqui é muito importante, entender que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Por quê, irmãos? Se formos voltar aqui, ó, na menorá, vamos estar vendo aqui o castiçal de ouro, os castiçais, né? Tá vendo? 7 castiçais de ouro, são 7 lâmpadas, né? E cada castiçal desse, que também é chamado de candeeiro, vão formar uma peça única no candelabro. Isso aqui é tremendo, irmãos. Por quê? Porque nós vemos que o Espírito Santo, ele aqui representado em 7 qualidades de Espírito, ele vai estar sendo enviado às 7 igrejas, né? Então são os 7 Espíritos do Senhor enviados às 7 igrejas. E esses 7 Espíritos representam a plenitude do Espírito Santo, que está sobre o Senhor, que foi ungido, e o Senhor sendo cabeça de um corpo que está sobre a igreja, é o seu corpo. Então esses 7 Espíritos estão sobre o seu corpo. E cada candeeiro desse representa aqui uma igreja, a qual foi escrita uma carta, e essas 7 igrejas formam uma peça única no candelabro, ou seja, é a plenitude da igreja. Voltando aqui no texto, irmãos, lá em Tiatira agora, para a gente ver aqui a promessa, vamos ver que ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Percebem, irmãos, aqui a ligação com Salmos 2 que acabamos de ler? Versículo 27. E com cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. É a mesma coisa que o pai fala para o filho. O filho, como herdeiro, ele herda por nós, e nós, através do filho, como co-herdeiros, herdamos, né? Ele diz aqui no versículo 28, assim como também eu recebi do meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebe que ele está falando aqui de o Espírito, que está falando do Espírito Santo que fala às igrejas, e as 7 igrejas sendo ali a plenitude da igreja, que somos todos nós. Vamos ver aqui, irmãos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12, vai dizer assim, ó: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, né? Porque o pecado lá em Adão, por desobedecer, né? Então veio a transgressão e o pecado, e através do pecado a morte. Mas através de Cristo, isso é herança também, nos vem a vida. Por isso que ele vai dizer, ó, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, percebe que o que guia aqui é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai.
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, isso aqui que é o foco aqui desse texto. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele, né? Com o Senhor seremos glorificados. Isso é muito importante, irmão, porque o herdeiro é Cristo, né? O Senhor é o herdeiro. E se Ele herda, irmãos, como nós vemos aqui no Salmo 2, isso é uma promessa, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Cristo, o Pai falando com o Filho, né? Deus Pai falando com o Filho. E as extremidades da terra por sua possessão, com vara de ferro as regerás. É interessante também, irmãos, verificarmos aqui o texto. Deixa eu pegar aqui Isaías 11, é importante, né? Porque quando fala lá daqueles 7 espíritos, olha só, irmãos, o que vai dizer aqui: o Senhor é o cabeça e sobre ele essa unção desses 7 espíritos. Então nós vamos ver aqui, né? O reinado pacífico do rebento de Jessé. Jessé é pai do rei Davi. E o Senhor Jesus é o quê? É descendente de Davi. Por isso que é dito Jesus Cristo ali, né? Filho de Davi, né? Porque ele descende pela linhagem do sangue, né? Ele veio de Davi. Lá em Mateus capítulo 1, a gente vê a genealogia de Jesus, né? Então vamos ver aqui. Isaías capítulo 11 diz assim, ó: do tronco de Jessé sairá o rebento e das suas raízes um renovo. Esse termo renovo, ele é aplicado ao Senhor Jesus, o renovo, né? Repousará sobre ele. Perceba aqui, irmãos, que vai falar das 7 qualidades do Espírito que nós vemos lá atrás, sobre as quais ali estão em cada uma das 7 igrejas, e formam a plenitude do Espírito Santo. E aqui são as qualidades, ó: repousará sobre ele Espírito do Senhor, 1. Espírito de sabedoria, 2. Espírito de entendimento, 3. Espírito de conselho, 4. De fortaleza, 5. Espírito de conhecimento, 6. E de temor do Senhor, 7. São 7 espíritos que estão sobre aqui o rebento de Jessé, que é o renovo, e é o Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara que sai da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isso aqui remete também a gente ao texto lá de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Que o Senhor vem e com o sopro da sua boca, né? O sopro é justamente o espírito, né? No hebraico é o ruar, né? Então ele vai com o sopro da sua boca destruir os perversos. Então está falando aqui do Senhor Jesus. É bem importante termos essas coisas em mente, apesar de que alguns desses textos aqui eu não coloquei no diagrama, mas depois eu vou atualizar. Então a gente vê essa relação, irmãos, do Senhor que está falando aqui da unção sobre ele, com Isaías 61, né? Salmos, o capítulo 2, que também fala dessa unção, fala de que terá domínio sobre as nações para reger com vara de ferro. Vemos que recebemos essa herança porque somos co-herdeiros e recebemos porque Cristo, o herdeiro, ele herda. Então, e tudo isso, irmãos, aqui o Senhor vai estar falando sobre pôr em liberdade, né? Pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o reino de Cristo que ele vai estabelecer na terra, e o dia da vingança de Deus, que vai vir sobre os ímpios, né? Sobre todo aquele que ouviu e não aceitou o Senhor, todo aquele que decidiu viver a sua vida em iniquidade, em pecado, negando, rejeitando ao Senhor e vivendo deliberadamente as concupiscências da carne, a ponto de se vender completamente, e alguns até no tempo do fim, irmãos, que aqui está falando do tempo do fim, quando o Senhor irá dar fim ao reino do maligno. Muitos vão ter ali se voltado tanto às coisas da carne, que vão aceitar a marca imposta pela besta e também adorar a imagem, vão rejeitar o Senhor de tal forma e vão adorar, né, ao opositor, a Satanás ali, e ceder ao domínio do anticristo. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui a relação entre todos esses textos. A palavra do Senhor
ela nunca vai se contradizer em nada, muito pelo contrário, ela vai testificar. A palavra do Senhor é perfeita. E nós agora, irmãos, vamos aqui voltar para o texto de Isaías 61 para vermos a relação dele com Levítico, capítulo 25, né? Em Isaías 61 nós vemos aqui sobre o Espírito, né, do Senhor está sobre o Senhor. Nós vimos que são 7 Espíritos, né, que na verdade formam a plenitude do Espírito Santo, dividido em 7 qualidades ali. Então a gente vê qualidades, né, do Espírito Santo, e o Espírito Santo sobre o Senhor. O Senhor Jesus sendo cabeça, né, de um corpo que somos todos nós, a igreja. Nós vimos também as 7 igrejas ali, que são na verdade a plenitude de uma única igreja, que é o corpo de Cristo. E Cristo sendo cabeça, tendo o Espírito do Senhor sobre ele, esse Espírito também do cabeça sobre a igreja, é ali também sobre todos nós. Então nós vimos ali os 7 Espíritos também sobre todos nós, né? Então o Senhor aqui está falando de libertação, né? Está falando de libertação. Vamos ler até mais uma vez o texto. Vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação. Isso aqui é muito importante, aos cativos, porém liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, que é o reino de Cristo a ser estabelecido na terra, e o dia da vingança do nosso Deus, né? A consolar os que choram, por os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de se chamarem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então nós vamos ver aqui agora, irmãos, né, ligando com Levítico 25, né, isso aqui está na lei, na Torá, né, em Levítico 25, vai estar falando do ano de jubileu, né? E o ano de jubileu vai dizer assim, ó, Levítico capítulo 25, versículo 8, vai dizer assim: contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos, né? Isso aqui, inclusive, irmãos, é a base das 70 semanas, aquela profecia das 70 semanas, que é a mais importante, né, ao meu ver, de toda a escritura, que está lá em Daniel capítulo 9. Nós não vamos entrar aqui, né, para falar necessariamente das 70 semanas em si, mas vale a pena fazer essa observação aqui, né? Então continua o texto assim, versículo 9: então no mês 7º, aos 10 do mês, isso aqui é muito importante, porque essa data aqui vai bater com o dia da festa da expiação, é a 6ª festa e é a mais importante das 7 festas, né? Farás passar a trombeta vibrante, isso aqui é a sombra na lei daquela 7ª trombeta que tem lá no Apocalipse, ó, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, santificareis o ano 50º, que aponta aqui para o reino de Cristo, porque você está vendo que são 7 vezes 7 que vai dar 49. Nesse 40º ano, jubileu, santificar o ano 50º, que é o ano sabático, né? Tá ligado com o sábado, descanso do Senhor, o reino de Cristo. E olha que vai dizer: proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas, não podarás, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Então a terra, ela daria, né, não precisaria eles cultivarem, não precisaria eles plantarem e nem colherem, eles teriam em abundância, porque ali seria o descanso, aponta para o descanso, o reino de Cristo, um reino de justiça, um reino de paz, aonde todo... Percebe, irmãos, que se você voltar nos 7 dias da criação, vai ver que o Senhor trabalha durante 6 dias, mas no 7º descansa. Então está havendo um trabalho de 6 dias,
para no sétimo descansar. Então a gente vê que esse sétimo é o sábado. E aqui ele amplia o dia de sábado para um ano inteiro de descanso, que daria ao povo, né? Quem escreveu sobre os dias da criação foi Moisés. Foi falado sobre isso aqui também em uma live que eu fiz com a irmã Keren. Eu vou deixar o card aqui em cima para os irmãos verem sobre os 7 dias da criação, e tem muita coisa profunda ali. E nós vimos que Moisés, ele também escreveu, vamos até colocar aqui, irmãos, Salmos 90, né? Salmos 90, ele vai dizer a respeito de um dia como 1000 anos, né? A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Moisés vai dizer assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra, está falando do Senhor Jesus. Antes de existir qualquer coisa, antes de existir a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Agora olha o que diz o versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então está dizendo que 1000 anos como um dia. Se você vai lá nos dias da criação, cada dia vai estar profetizando 1000 anos sobre a terra. Nós estamos agora no final do 6º milênio, para entrarmos no 7º milênio. Não se sabe exatamente em que momento do 6º milênio, que ano exato a gente está, porque os calendários foram perdidos. Nem os judeus têm com precisão isso, né? Porque não se sabe dia, não se sabe hora, né? Então, irmãos, nós lemos aqui Levítico 25, do 8 ao 10. É importante lermos todo o capítulo, mas eu separei aqui 2 trechos aqui que são chave. E agora nós vamos ler Levítico 25, do versículo 18 ao 24. Vamos lá. E vai dizer assim, Levítico capítulo 25, versículo 18. Observais os meus estatutos, guardais os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguro na terra, para nós guardarmos a palavra do Senhor na nossa mente e no nosso coração. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguro. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem havemos de colher das nossas messes, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Está vendo? Fruto com abundância. Então há um trabalho de plantar e de colher durante todo esse tempo de 7 vezes 7 anos. Mas quando ali havia o jubileu, né, e eles entrariam ali para o ano 50, né, que a gente vai ver aqui, que é o que é falado aqui no 8º ano, porque são 7 vezes 7, né? No último ciclo de 7 vezes 7, que vai dar o 49, vai estar lá 7 para entrar no 8º ano. E esse é o ano sabático, que é o ano 50 na soma ali dos 7 vezes 7, que dá 49. Então, esse ano sabático, depois que passa, né, você vê que são 7 vezes um ciclo de 7 anos. No último ciclo de 7 anos, né, então, para entrar para o 8º ano, ele diz: no 8º ano, semeareis e comereis da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a sua messe, comereis da antiga. E olha, o versículo 23, ele é extremamente importante. E ele diz assim, também a terra não se venderá, ele está falando agora de toda a terra, em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda terra da vossa possessão dareis resgate. Isso está ligado com a libertação. Por quê, irmãos? Porque toda a terra hoje, né, ela está vendida. Vendida a quem? Vendida a Satanás. Quando Adão ele peca e perde o domínio da terra, quem passa a ter esse domínio é Satanás. Por isso que o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós. E ali, ele, aonde nós falhamos, ele recupera. O Senhor Jesus, aonde nós falhamos, aonde Adão falhou e todos nós falhamos, ele não falhou. Então, por ele não ter falhado, ele se fazendo carne e levando sobre a sua carne todas as nossas iniquidades,
todos os nossos pecados, mesmo sem ele não ter pecado, ele morreu por nós, ele se sacrificou por nós, para através dele nós sermos resgatados, irmão. Por isso que está falando aqui de libertação, ele está falando de libertação do pecado. Por quê, irmãos? Quando o Senhor Jesus ele voltar, ele colocar todo esse império maligno abaixo, ele vai estabelecer o seu reino na terra. Lembra do que diz as Escrituras? Que o Senhor virá, os mortos em Cristo ressuscitarão, né? Ali glorificados todos os que guardaram a palavra do Senhor desde Adão até a volta de Cristo. Isso é a igreja, isso é a congregação, esse é o povo santo do Altíssimo. Igreja é congregação, não é somente o que a gente tem hoje de ideia de que após Cristo, alguns dizem isso, né? Então, agora as denominações que existem hoje, isso é a igreja, não é, irmão. Antes, a promessa foi feita a Adão e Eva, lá no Éden, né? Um descendente que pisaria a cabeça da serpente. A promessa do Messias já era guardada desde ali. Noé foi achado justo porque guardou essa palavra no coração em meio a uma geração ímpia. E o Senhor diz que assim como foi nos dias de Noé, será a sua vinda, né? Abraão creu, isso foi imputado como justiça. A promessa foi feita a ele, irmãos. Nós fomos ver aqui, irmão. Vamos pegar até aqui, Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Ele vai concluir isso no texto aqui, ó. Não diz e aos descendentes, ou um povo específico, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então todas as promessas residem em Cristo. Abraão guardou a promessa, Abraão é a igreja. Noé guardou a palavra do Senhor, a promessa. Abraão é a igreja. Essa promessa foi feita a Adão e Eva, irmãos. Vamos lá voltar um pouquinho aqui também. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha o que o Senhor vai falar com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, que é Cristo, ó. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Essa aqui é a promessa do Messias. Então, essa promessa, ela vem sido guardada, irmãos. Guardada ao longo da história, desde Adão. Então, quando o Senhor volta, né? 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses 4,16, ó, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, é a sétima trombeta, a gente viu isso inclusive ali no jubileu, né? A trombeta que passa por toda a terra, e a terra que estava vendida agora ela é retomada, e a trombeta de Deus, ó, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso aqui desde Adão até a geração que Cristo volta. Todos os que morreram ressuscitarão primeiro. E olha o que acontece em seguida. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Ó. Juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do nosso Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o Senhor vem, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, os vivos têm o seu corpo transformado e todos somos arrebatados ao encontro do nosso Senhor nos ares. Para nós será um dia de alegria, né? Onde ali nós estaremos libertos do cativeiro da corrupção do nosso corpo, né? E será manifestado ali então os filhos de Deus. Todo esse império maligno será colocado abaixo e o Senhor vai estabelecer o seu reino na terra. E nós que estamos em Cristo, herdaremos com Cristo aquelas 7 promessas, né? Que na verdade é uma promessa única para toda a igreja do Senhor. Então aqui, irmãos, eu já até pulei aqui, né, para o Tessalonicenses 4, onde nós vemos isso. Tem outros textos aqui também, irmãos, que nós vamos ler. Mas antes é importante entendermos que esse dia da expiação aqui é o dia que aponta para a volta de Cristo. Nós vemos aqui no jubileu. Vamos voltar aqui no jubileu para nós lermos novamente, né? No jubileu a gente vai ver que ele vai estar ligado, ó, com o dia da expiação, né? Tá vendo aqui a ligação com o dia da expiação, né? E o dia da expiação a gente vai ver aqui em Levítico 23, do 27 ao 32,
Então vamos lá, né? Levítico 23, 27. E aí aqui vai estar relatando o dia da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés: mas ao 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, é o dia mais importante para o povo. É a festa, né? Que é um ciclo de 7 festas que comemoram ao longo de um ano, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do povo. E quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do povo. E como é que é sério, todos deveriam estar ali atentos ao que estava acontecendo, porque esse dia, irmãos, era o único dia, e isso é descrito com mais detalhes aqui em Levítico 16. Só não vamos ler todo o texto, porque senão vai ficar muito extenso. Aqui em Levítico 16, em todo esse capítulo, é o que a gente colocou aqui, ó, vai estar relatando o que acontece no dia da expiação. E esse dia, irmãos, é o único dia que o sumo sacerdote, ele pode entrar no Santo dos Santos. É o único dia que o sumo sacerdote, ele vai entrar no Santo dos Santos. Então a gente vê aqui também, irmãos, que em Hebreus fala sobre isso. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. E nós vamos ver aqui, não vamos ler todo o texto também, mas o capítulo 9 ele vai começar falando sobre isso. Ele vai falar sobre, e no capítulo 10 ele ainda vai falar sobre as sombras e realidade, mas a gente já consegue enxergar o que o escritor de Hebreus está falando aqui sobre o que era feito na lei, lá como sombra que apontava para uma realidade manifesta em Cristo. Então ele vai dizer que tudo isso que a gente leu aqui, até o momento que estava na lei, eram coisas que eram repetidas vezes, feitas repetidas vezes ali, mas que isso não aperfeiçoava o homem, não trazia consciência do homem de arrependimento, né? E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo do Santo nesse dia da expiação. É o único dia que podia entrar. Então, irmãos, quando a gente olha lá para Levítico 25, a gente vê que, olha quão magnífico era você observar que 7 vezes 7, que dava 49, nesse 49º ano, num dia específico, que era o dia da criação, o Senhor, ali apontando ali na figura do sumo sacerdote, que era um sumo sacerdote humano, mas era o único dia que ele entrava no Santo do Santo. Mas isso, nas sombras, apontava para algo que era o Senhor Jesus, aqui, ó, que o escritor de Hebreus fala. Quando, porém, ó, Hebreus 9:11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, né? Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, que o tabernáculo que Deus instruiu a Moisés a construir era sombra de um tabernáculo muito maior. A gente vê a instituição desse tabernáculo aqui, ó, em Êxodo 25:8, a gente vai ver isso, que o Senhor vai falar aqui, ó, e me farão um santuário ou tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar. Isso é Deus falando com Moisés, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim o fareis. Então a gente vê que aqui o escritor de Hebreus está falando que este tabernáculo lá nas sombras aponta, porque aponta para Cristo. Tudo no tabernáculo, a gente tem estudos aqui no canal sobre o tabernáculo, vai apontar para Cristo, para o nosso Senhor. Todos aqueles sacrifícios que eram feitos lá apontavam para Cristo, né? E as 7 festas que eram comemoradas, ela é um fluxo, irmão. É um fluxo, é como se fosse uma agenda. A primeira festa é Páscoa. Temos aqui até um fluxo das 7 festas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? E aqui, nesse fluxo das 7 festas, a gente observa aqui da esquerda para a direita, ali a Páscoa, né? Na sombra da lei a gente via o cumprimento da Páscoa, né? É o cordeiro que era morto no dia da Páscoa, né? Isso apontava para o sacrifício de Cristo, na realidade. Então a gente tem nessa linha de cima, aqui da esquerda para a direita, o fluxo das 7 festas.
a parte de cima sombra e a parte de baixo realidade. Os pães ázimos é a segunda festa, inclusive era comemorada ali a Páscoa no dia 14, no crepúsculo da tarde, e no dia 15, que é logo na viração do dia, já comemorava pães ázimos, porque era comida a Páscoa com pães ázimos e ervas amargas. Então a gente vê esse fluxo sendo seguido certinho, lá na sombra apontando para uma realidade. E na realidade aqui, os pães ázimos, que são pão sem fermento, e o pão simbolizando o corpo e o fermento o pecado, aponta para a justificação dos nossos pecados em Cristo. Ou seja, o sangue de Cristo nos justifica. Aí a terceira festa, primícias. Primícias era onde era colhido ali as 12 tribos, cada uma colhia o trigo das primícias, levava ao santuário, apresentava ao sacerdote, e o sacerdote movia perante Deus. Isso está lá em Levítico 23, irmãos, as referências estão aqui, ó, aqueles textos lá que nós estamos lendo. E aí o sacerdote movia perante Deus para que todas as 12 tribos fossem aceitas. As 12 tribos, irmão, apontam para a igreja, para o corpo de Cristo, a totalidade. Tiago vai falar isso, vai chamar em sua carta a igreja de 12 tribos. Paulo também ensina sobre isso, que as 10 tribos que foram dispersas e se tornaram gentias estão sendo congregadas novamente no corpo de Cristo. Isso também está nos profetas. E nós podemos falar aqui em outros estudos, já foi falado em alguns estudos anteriores, mas podemos voltar a falar novamente sobre isso. Só não vou entrar nesse assunto agora, por conta do tempo do vídeo e por conta do foco do vídeo. Mas a gente vê que aqui nas primícias aponta justamente para a ressurreição de Cristo na realidade, onde o Senhor ressuscita, e através dessa ressurreição, né, todos aqueles que vêm por intermédio do Senhor Jesus são aceitos por Deus. Então a gente vê a sombra do molho de trigo apontando para Cristo. E o Senhor diz em João 12, 24, que se um grão de trigo cair no chão e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muita vida. Por quê? Porque o Senhor, com a sua morte e seu sacrifício, ele semeou ali uma seara que será colhida. Quando o Senhor voltar, ele irá colher dessa seara. Então a gente vê o fluxo seguindo aqui. Pentecoste, que é o Espírito Santo, que foi derramado sobre os apóstolos em Pentecoste, mas não só sobre judeus, também sobre gentios, como é o que aconteceu lá na casa de Cornélio, a qual Pedro testemunhou que os gentios igualmente com os judeus, viu, estão, né, receberam do mesmo Espírito, porque estão sendo congregados no mesmo corpo, né? E essas 3 últimas festas aqui, que é trombetas, expiação e tabernáculo, é todo o plano de fundo do Apocalipse. Então a gente vê trombetas, expiação e tabernáculo. E aqui agora nós estamos vendo com ênfase até a expiação, o dia da expiação, que aponta para a volta de Cristo. Só que antes de Cristo voltar, vão haver toques de trombetas, né? Vai ser proclamado em alta e boa voz para que todos aqueles, eles se atentem, porque era isso que acontecia na festa da trombeta. A festa das trombetas era no primeiro dia do 7º mês, aonde eram dados 10 dias de toque de trombeta para chamar o povo a se reunir, a congregar-se ali, a se ajuntar, a se preparar, a afligir a própria alma, porque estava chegando o dia mais importante, que era o dia da expiação. Então era uma preparação para isso, né? E todo o povo, ele ali se preparava para esse dia. E nós vimos aqui o dia da expiação, esse o dia mais importante, o único dia onde o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E irmãos, é tremendo, porque quando a gente vê aqui, quando que o Senhor entrou no Santo dos Santos, Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, ó, a ascensão de Jesus. É aqui que ele vai, irmãos, tendo feito completo a Páscoa, os ázimos, primícias. Aqui ele vai ascender aos céus. Aqui ainda não, nesse ponto aqui, ainda não chegou o Pentecoste, nesse momento aqui desse texto, né? Mas vai falar que o Senhor, após ter ressuscitado como primícias, Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, depois a gente pode ler aqui também, ó. O Senhor vai ascender aos céus, ó. Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estão falando, irmão, do Israel 12 tribos. E ali naquele momento só tinha judeus, o reino do sul. Era Judá, Benjamim e alguns levitas. E os levitas não eram contados como 12 tribos,
porque somente aqueles que receberam o território eram contados. Os levitas ficaram com a tarefa solene de cuidar do templo. Então tinha 2 tribos ali, né? E as outras 10 tribos do norte se tornaram gentios. Também já vimos em outros estudos aqui, mas vamos rever isso aqui também no canal, né? E olha o que Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Aí sim ele está falando de receber poder, apontando para Pentecostes. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, Pentecostes, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, vê, irmãos, como isso é tremendo. Outro texto aqui, para somar aqui no entendimento, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. E olha que o apóstolo Paulo vai dizer: Cristo as primícias do que dorme. Lembra que Cristo ressuscitou como primícias? A gente viu isso sombra e realidade aqui. E tem outros vídeos aqui que falam mais especificamente sobre isso. Temos um estudo específico das 7 festas, que eu estou passando um pouco mais por alto, né? Vai dizer assim, ó, 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão, viu que a gente citou Adão lá no Éden, onde caiu e foi feita a promessa do Messias, todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque vai falar de ordem. Ó, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Primeiro, Cristo, as primícias. E depois, os que são de Cristo. Quando que isso acontece? Na sua vinda. Aponta para a vinda do Senhor, aponta para o dia da expiação. O sumo sacerdote, o Senhor, que ascendeu aos céus e está lá, entrou no Santo dos Santos, irmãos, de uma vez por todas, ele vai fazer a expiação e sair uma única vez. É isso que aponta a lei, os profetas, né? E Cristo, ele testifica da lei dos profetas, como ele diz aqui no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Ele vai dizer assim, ó: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. Então, irmãos, eu vou finalizar por aqui esse vídeo, né? Eu quis principalmente passar ali sobre o que o Senhor Jesus ele se manifestou ali dentro daquela sinagoga em Nazaré, que é exatamente o que o profeta Isaías profetizou, a relação disso com Salmos 2, as promessas lá com as 7 igrejas, né? Passando aqui, irmãos, de uma maneira o máximo possível, simples, objetiva, didática. Claro que tem muito mais coisas para se falar sobre isso, mas eu vejo que aqui já traz uma meditação para os irmãos, para poderem ir através dos seus estudos em casa, suas leituras também, tá focando nesses textos, tá? É muito bom a gente também estar conversando sempre diariamente, seja no WhatsApp, seja no Facebook. Na página principal do canal tem lá os links em cima, na capa, no canto direito do Facebook. Você pode fazer contato ali, né? E ali eu vou sempre estar respondendo a todos os irmãos. Alguns irmãos e algumas irmãs têm contato também comigo através do WhatsApp. Sempre na medida do possível, mas eu vou respondendo a todos, vou conversando a todos, ouvindo também, porque tem muitos irmãos e irmãs que também tem muitas coisas ali que vem estudando, vem somando, acrescentando, né? Em conjunto nós vamos meditar cada vez mais na palavra, irmão. Às vezes é meio corrido, por conta do dia a dia, das atividades, às vezes a gente não consegue responder a tempo, às vezes demora, né? Mas a gente sempre vai mantendo contato. É importante, irmãos, esse diagrama aqui, caso alguns irmãos queiram, podem me pedir também, eu compartilho sempre todo esse material aí, eu vou compartilhando com os irmãos porque é importante. A gente está meditando em conjunto na palavra do Senhor, a gente está se questionando, né? A gente está chamando a atenção um do outro para as escrituras, coisas que às vezes um percebe, o outro não percebe, a gente vai somando, até quando há divergências, irmão. Quando um coloca um ponto, o outro contraponto, a gente remete, fazendo a síntese disso tudo, a palavra e busca pela palavra em conjunto. E assim nós vamos crescendo em graça, em conhecimento, em espírito, em verdade. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos e irmãs
né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Verifique o sino de notificação para estar marcado como todas ali, para que o YouTube possa estar sempre notificando. Curta esse vídeo, é importante por conta do engajamento, para ele ser aí também visualizado por outras pessoas, para o YouTube recomendar para outras pessoas. Compartilhe também esse vídeo com irmãos e irmãs e vamos sempre meditar na palavra do Senhor em conjunto. Eu agradeço de coração a todos os irmãos e irmãs, que a gente possa cada vez mais estar buscando o Senhor ali, para que a gente possa crescer todos juntos na unidade do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.